Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 8 de agosto de 2019. São 22 horas e 31 minutos. Hoje eu estarei falando na lição 13, de 29 de setembro de 2019. Seja um mordomo fiel, que é a nossa última lição deste trimestre. Texto áureo. E o seu Senhor lhe disse: Bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus capítulo 25, versículo 21. Verdade prática. Os crentes que fielmente zelam pela vida cristã serão gloriosamente recompensados. Leitura diária. Segunda-feira, Mateus capítulo 25, versículo 4. A prudência na espera por Jesus. Terça-feira, Mateus capítulo 25, versículo 10. As prudentes entraram para as bodas. Quarta-feira, Hebreus capítulo 6, versículo 10. Deus reconhece os fiéis. Quinta-feira, Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Fiéis até a morte. Sexta, Lucas capítulo 12, versículo 42. Cuidando dos servos do Senhor. Sábado, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 3, a parte B. O servo fiel não é espancador. Leitura bíblica em classe. Está em Lucas capítulo 12, versículos 36 ao 38 e do 42 ao 46, que nos fala assim: E sede vós semelhantes aos homens que esperam no seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar-se à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. E disse o Senhor: Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração: O meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. Os hinos sugeridos são os 8, 145 e o 535 da harpa cristã. Objetivo geral: mostrar que os crentes que zelam pela vida cristã serão gloriosamente recompensados. Objetivos específicos. No primeiro tópico, expor o que Deus espera de seus mordomos. No segundo tópico, pontuar as características do mordomo infiel. E no terceiro tópico, destacar as qualidades do mordomo fiel. Introdução. Cada crente foi chamado a ser um servo fiel. Não é preciso ter cargo ministerial para isso. Nesta última lição, veremos que o nosso Deus espera encontrar-nos servindo-o prudente e amorosamente, multiplicando os talentos que Ele nos concedeu. Que em Cristo nos achemos fiéis na presença do Pai Celeste. Jesus em breve virá. Se Jesus vier hoje, você está pronto? Você está preparado? A Bíblia diz em Obadias, no versículo 15, que o dia do Senhor está perto. Ele virá para todas as nações. E se Ele vier para você hoje, você está pronto? Você, como um mordomo, é fiel, é leal? O teu Senhor pode confiar em você? Você está preparado para subir com o seu Senhor, se caso Ele voltar hoje? O que Deus espera de seus mordomos: que sejam prudentes na espera do Senhor. Lucas 12:37.
Na parábola do servo vigilante, o destaque está sobre os servos que esperam pelo seu senhor de maneira atenta. Semelhantemente, a parábola das 10 virgens conta que havia 2 grupos delas. O primeiro era caracterizado pelas virgens prudentes, que guardavam o noivo a qualquer momento para as bodas. O segundo, pelas que não tinham azeite suficiente para a chegada do noivo. De modo semelhante, a Igreja de Cristo anseia pelo seu Senhor. Mas no dia em que ele arrebatar a Igreja, 2 grupos serão destacados: os que vão subir e os que ficarão para a grande tribulação. A Igreja fiel espera o Senhor a qualquer momento. Na parábola das 10 virgens, que nos mostra a questão da eternidade, aquelas pessoas que estão preparadas para o noivo, para a chegada do noivo, em Mateus 25:5 vai dizer que todas elas dormiram, ou seja, todas dormiram, tanto as prudentes como as não prudentes, as imprudentes, né? O que nos denota uma questão natural, não uma questão de isso é um sono físico, mas nós não podemos ter um sono espiritual. Nós precisamos estar preparados para a volta do nosso Senhor. E volta a pergunta: se Jesus voltar hoje, você está em qual dos lados dos grupos das virgens? Você está do lado das virgens prudentes ou das imprudentes? Você ficará para a grande tribulação ou você será daqueles que está em Apocalipse capítulo 3, versículo 8? Que esperem no Senhor com prontidão. Lucas 12:38. Na parábola do servo vigilante, o Senhor esperava achar os seus servos de prontidão, para que quando ele batesse a porta, imediatamente eles a abrissem. Assim também a parábola das virgens prudentes mostra que elas estavam prontas, sabendo que a qualquer momento o esposo chegaria. Esse é o ânimo que o nosso Senhor deseja encontrar quando de sua vinda. Os servos de Cristo precisam estar preparados como mordomos fiéis, chamados a militar legitimamente, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Não sejamos negligentes como as virgens loucas, Mateus capítulo 25, versículo 3. Sejamos prudentes, vigilantes e amorosos. Jesus em breve voltará. Em toda a nossa vida, principalmente essa questão de trabalho, por exemplo, quando você está num trabalho e você está, por exemplo, como porteiro, só para a gente ter uma noção, é interessante quando alguém chega, o teu chefe chega, o teu senhor, né? Você esteja pronto para lhe abrir a porta. E eu posso até conjecturar o seguinte: se Jesus voltasse, será que nós os receberíamos no nosso coração? Será que o nosso coração está de portas abertas para a chegada do noivo? Porque muitas das vezes as pessoas estão na igreja, e a igreja, deixa até eu consertar, eu gosto muito de ser direto nesse ponto, que igreja é diferente de templo. Então, quando as pessoas vão para o templo, muitas pessoas vão para o templo achando que ir ao templo lhe dará salvação. A Bíblia fala em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, que a salvação não vem de nós, é dom de Deus, e não por obras, para que ninguém se glorie. E muitas das vezes as pessoas acreditam, pensam que por ir ao templo e aos cultos são pessoas salvas. Nós sabemos que os salvos vão ao templo, que as pessoas salvas glorificam a Deus e adoram a Deus, mas nem todos aqueles que dizem ao Senhor entrará no reino dos céus. Esperem a recompensa do Senhor. A palavra de Deus declara: bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que cingirá e os fará assentar-se à mesa, e chegando os seus servirá. Lucas 12:37. Que honra será quando nas bodas do Cordeiro formos servidos por Cristo no céu. Os servos verdadeiramente fiéis honram o nome de Cristo no lar, no trabalho e nas mais diferentes esferas da sociedade. Sim, o rei nos recompensará. Hebreus capítulo 6, versículo 10.
O Senhor, Ele nos recompensará, Ele nos dará 100 vezes mais. E Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então seja um mordomo fiel, que certamente você será recompensado. Síntese do tópico 1. Deus espera que seus mordomos sejam prudentes, esperem prontamente no Senhor e esperem as recompensas do Senhor. Confie no Senhor, espera nele. A recompensa, sua recompensa está na mão dele. As características do mordomo infiel. Lucas capítulo 12, versículos 45 e 47. A parábola denuncia o comportamento do mordomo infiel ante a iminente vinda do seu senhor. Ele não espera que o Senhor em breve venha. O mordomo infiel simplesmente conjectura em seu coração: o meu Senhor tarda em vir. Essa imagem tipifica o crente que não se preocupa com a vinda iminente de Jesus. Nosso Senhor alertou quanto ao tempo de sua volta, por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Mateus capítulo 24, versículo 44. Sua vinda pegará muita gente desprevenida. O mordomo infiel, ele pensa no seu coração que o seu Senhor nunca virá. Então ele faz todas as coisas erradas. Mas uma coisa nós precisamos ter em mente: Jesus, ele voltará para a sua igreja em todas as nações, mas ele também pode voltar para você hoje. Então não seja você um mordomo infiel. E se porventura você é um mordomo infiel, conserte com o Senhor, porque certamente ele virá a hora em que você não espera. Ele espanca outros servos. A parábola também revela que o mau servo abusa de sua missão, passando a maltratar os outros servos de seu senhor. Ele passa a tratá-los com rigor tirânico e autoritarismo, espancando-os com palavras e atitudes brutais. Quantas pessoas já não deixaram o nosso meio por causa de tal comportamento? Uma das qualidades do mordomo fiel é o amor e o acolhimento. Quantas das vezes nós não vemos pessoas saindo do templo, saindo da presença do Senhor por motivos de pessoas, líderes e pastores que são mordomos infiéis, que falam uma palavra dura, que muitas das vezes, até em alguns casos, principalmente em casa, né, no lar, espanca a esposa, espanca os filhos, e pelo mau exemplo acabam fazendo com que pessoas saiam da presença do Senhor. Age de modo irresponsável. O mau servo, abusando de sua posição, envolve-se com atitudes ilícitas e impróprias para quem é comissionado pelo seu senhor, entregando-se aos vícios e à embriaguez. Acerca disso a Bíblia nos admoesta: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Provérbios capítulo 20, versículo 1. A prudência cristã leva-nos a abster das bebidas alcoólicas de qualquer espécie. A experiência demonstra que os riscos de um descaminho é grande para quem faz uso do álcool. Bom, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, né? Realmente é perigoso. Entrar nesse caminho do álcool é bastante perigoso, porque apesar que a Bíblia condena a embriaguez, muitas pessoas, alguns pastores acham, principalmente na época de Natal, por exemplo, acham que pode beber e embriagar-se, e esquece que a Bíblia fala, né, no livro de Efésios, no capítulo 5, versículo 19, vai falar que não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Síntese do tópico 2. O mordomo infiel não espera que o seu senhor volte. Ele espanca outros servos e age de modo irresponsável. Subsídio teológico. Deus promete recompensar os fiéis, mas o resultado pode ser diferente. O mesmo mordomo pode pensar que levará muito tempo antes de o Senhor chegar. Assim ele se descuida e desenvolve uma falsa sensação de independência. Em vez de cuidar dos servos que estão abaixo dele, ele abusa deles e se entrega a comer, beber e se embebedar. A volta do seu Senhor ocorre em completa surpresa.
O Senhor o acompanhará em sua loucura e verá sua maldade. O servo arrogante e infiel será responsabilizado por seus pecados. A Nova Versão Internacional, em inglês, expressa a severidade do castigo. Ele o cortará em pedaços e lhe dará um lugar com os infiéis. O quadro é de desmembramento e indica que o castigo é mais que mero açoite. Envolve execução e morte. Ele compartilhará o mesmo destino com os incrédulos. De acordo com Mateus capítulo 24, versículo 51, a este servo será designado a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. As qualidades do mordomo fiel. É o seu caso, né? Fidelidade. Uma das virtudes do mordomo fiel da parábola é justamente a sua fidelidade, que pode ser definida como a qualidade ou caráter de quem é fiel. Lealdade, firmeza e constância. No Apocalipse, Jesus disse: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Diante das dificuldades e das perseguições, Deus chama o cristão para ser-lhe fiel em todas as coisas. Não desista, seja perseverante. Como mordomo, você precisa ser um mordomo fiel, e eu acredito que você seja, e se não for, a partir de hoje será, no nome de Jesus, para a honra e glória do nome dele e para a sua salvação. Muitas das vezes nos entristecemos por passarmos lutas, e é claro que a luta precisa vir, até mesmo para que nós venhamos nos aperfeiçoar na fé. E algumas vezes, algumas pessoas acabam ficando pelo caminho, acabam se entristecendo porque desejam algo da parte de Deus e por alguma razão essa vitória não chega. Entretanto, nós precisamos entender que o importante é sermos salvos na pessoa de Jesus. O Evangelho de Cristo é um evangelho de salvação. O que o Evangelho traz é salvação. Então, seja persistente, persista, insista, fique firme. Prudência. Outra qualidade apresentada na parábola é a prudência, a virtude de quem age com moderação e comedimento, evitando erros e danos tanto para si quanto para o seu semelhante. Quantos ministérios não têm sido destruídos por falta de prudência? Principalmente no falar. Tiago aconselha-nos: sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tiago capítulo 1, versículo 19. Nas palavras do sábio Salomão, quanto mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Provérbios capítulo 16, versículo 16, a parte B. A prudência é algo de extremo valor e que muitas das vezes nós negligenciamos. Nós precisamos ter prudência, ter cuidado com o nosso falar, principalmente no nosso falar. Constituído pelo seu Senhor. Quem constitui posições e ministérios na obra de Deus é o próprio Deus. É o que revela a parábola do Divino Mestre. Nosso Senhor não comissiona interesseiros, ambiciosos e prepotentes. Ele comissiona santos para o santo ministério. Homens que, como Paulo, se entregam de corpo e alma ao Salvador amado. Gálatas capítulo 1, versículo 1. É preciso estar no centro da vontade de Deus, por isso estejamos firmados na Bíblia Sagrada, para termos o ministério cristocêntrico, no qual Cristo seja o centro de tudo. Muitas pessoas acreditam e levam a vida, eu digo em questão de pastores e líderes principalmente, acreditam que porque o ministério dele cresce, é algo aprovado por Deus. Entretanto, de contrapartida, ele cobra valores para ministrar uma palavra, um estudo ou coisas assim. A Bíblia, a lição nos revela algo bastante interessante, que nos vai falar que Deus não comissiona esses tipos de pessoa. E nem tudo
que reluz é ouro, né? E nem tudo que aparenta ser é de fato o é. Nem tudo que dá certo é certo. Nem todo irmão, ou seja lá quem for, que estiver na frente do ministério fazendo algo e você vê que é reprovável pela palavra, você vê que não é de Deus. Síntese do tópico 3. As características do mordomo fiel são a fidelidade, prudência e vocação do Senhor. Precisamos essa vocação, ter prudência, ser fiel ao Senhor. Conclusão. A parábola contada pelo Senhor Jesus diz respeito a todos nós. A palavra de Deus nos alerta: virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Lucas capítulo 12, versículos 46 e 47. A vinda do Filho do Homem é certa, que ele nos encontre fiéis, prudentes e vigilantes para o arrebatamento. Ora, vem Senhor Jesus. Questionário. Pergunta: quais eram os dois grupos de virgens na parábola? Resposta: havia dois grupos de virgens. O primeiro era caracterizado pelas virgens prudentes, pois elas esperavam o noivo a qualquer momento para as bodas. O segundo pelas loucas. Estas não tinham azeite suficiente para a espera do noivo. Pergunta: qual o ânimo que o Senhor deseja encontrar em seus servos? Resposta: os servos de Cristo precisam estar prontos, como mordomos fiéis, chamados para militar na boa obra. Pergunta: o que significa fidelidade? Resposta: fidelidade significa qualidade ou caráter de fiel, lealdade, firmeza, constância nas afeições, nos sentimentos, perseverança, observância rigorosa da verdade, exatidão. Pergunta: o que significa prudência? Resposta: prudência significa a qualidade de quem age com moderação, comedimento, buscando evitar tudo o que acredita ser fonte de erro ou dano. Cite ao menos duas características do mordomo infiel. Resposta: ele não espera que o Senhor em breve venha, age de modo irresponsável. Que nós venhamos, a cada dia mais, ser mordomo fiel na casa do Senhor. Que nós venhamos refletir sobre esta lição, sobre todo este trimestre que passamos, que nós venhamos observar a palavra do Senhor, que nós venhamos ter prudência, vigilância, sermos leal, termos confiabilidade, e que o Senhor, quando voltar, nos encontre fiéis, firmes na sua palavra e no seu evangelho. Tenha uma boa aula e até o próximo trimestre, se Deus quiser. Tchau!